Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 853 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. E vamos continuar aqui o capítulo 16, a partir do versículo 10 até o final, falando sobre as 3 últimas taças da ira de Deus. No áudio passado, falamos sobre o derramar das 4 primeiras taças da ira de Deus, como foram fortes, os estragos causados por essas 4 taças, primeiramente trazendo feridas abertas a todos que tinham o sinal do monstro, o sinal da besta, do anticristo. Aí depois toda a água do mar virou sangue, todos os peixes, seres vivos do mar morreram. Depois foi jogada a taça sobre rios e fontes, tirando aí água potável, deixando sangue para que as pessoas que derramaram sangue inocente pudessem beber desse sangue, representando aí o sangue inocente das pessoas justas que morreram, que foram torturadas. E o quarto que derramou a sua taça sobre o sol, trazendo queimaduras dolorosas nas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e que continuavam a falar mal, a amaldiçoar o nome de Deus. Então agora nós vamos terminar essas 7 taças, vamos falar sobre a 5ª, 6ª e a 7ª taça derramadas sobre a terra. E, bom, eu tô aqui num lugar maravilhoso, na companhia da Cindy e do Snoopy, os cachorros que latiram no áudio passado, espero que não latam dessa vez, mas quero descrever aqui o lugar que eu tô. É um lugar incrível, onde Deus nos trouxe. Nós nem queríamos ver esse lugar. Eu estou aqui ao lado do rio Jacó. Talvez vocês escutem o barulho das águas. E num lugar com muitas árvores. E eu estou vendo aqui vários pássaros pretos e amarelos. Muitos, passando aqui de uma árvore para outra. Esse barulho que vocês ouviram agora foi o Snoopy aqui. Mas vamos lá para a palavra de Deus, para mais uma palavra importante para nos prepararmos para tudo aquilo que vai acontecer e muitas coisas já estão acontecendo. É bom a gente ter o conhecimento, para não sermos pegos aí de surpresa, tá bom? Então, versículo 10 diz assim: Então o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro. Olha aí, o trono do monstro. Lembra lá no capítulo 13, falando sobre os 2 monstros, o primeiro monstro, o segundo monstro. O primeiro monstro é o anticristo, já está claro aqui. Então, esse 5º anjo, ele derramou a sua taça, a 5ª taça, sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dor. Lembra que o anticristo, que Satanás, que era Lúcifer, ele se faz de anjo de luz. Então, aquilo que era luz vai ficar na escuridão. A realidade vai aparecer. Não existe nada oculto que não venha a ser revelado uma hora. Então, Deus tem o tempo de revelar todas as coisas, tá? Então é importante a gente ler a palavra, é importante a gente saber da verdade que nos liberta e que nos direciona, para o caminho que é Jesus. Então, aqui, nesse momento, lembro que aqui já é no final da grande tribulação, esse reino, esse reino do monstro, ele vai ficar na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dor. Tamanha dor que as pessoas sentiam que elas mordiam a língua. Imagina uma dor que faz você morder a sua língua. Já sentiu algo parecido?
E por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Olha aí, gente. Olha que loucura. A pessoa, ela fica tão cega, tão perdida, tão desprotegida, tão manipulada, manietada pelas trevas, porque ela acha que está no lugar certo. Ela acha lá que está fazendo a caridade dela, que está fazendo o bem dela, que o anticristo está trazendo benefícios para a humanidade. Gente, é um engano que se as pessoas não tiverem sendo alimentadas pela palavra, são alvos fáceis. A palavra que vai nos purificar, a palavra que vai nos limpar, a palavra que vai nos guiar. Por isso a importância do Bíblia para Iniciantes, por isso a importância de estarmos buscando esse conhecimento, esta palavra, o manual da vida todos os dias. Olha aí, as pessoas não abandonaram as coisas más que faziam e continuavam amaldiçoando ao Deus do céu. Ah, mas eu não faço nada mal, eu só ajudo as pessoas. É o que você acha, porque idolatria, você adorar o dinheiro, o conforto, a sua posição, você virar as costas para os ensinamentos de Deus, tá? E tem religiões, gente, eu vou falar aqui abertamente, tem religiões que estão trazendo ensinamentos muito bonitos para atrair pessoas boas para o buraco, tá? Ensinamentos lindos de caridade, de generosidade, de liberdade, entendeu? De respeito, entre aspas, tá? Mas lá no fundo elas estão atraindo as pessoas para um engano, para algo que vai levar elas a não ler a palavra de Deus, a não se prepararem para tudo aquilo que o inimigo vai fazer. Gente, a gente não pode ser bobo. O inimigo, ele não vem de chifre, ele não vem assustando como um bicho-papão, não. Ele vem como um anjo de luz. O que significa Lúcifer? Anjo de luz. A palavra diz que ele tem olhos de cristal, né? Tem até aquela música que fala: você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal. Fala de Lúcifer. Me enfeitiçou. Eu nunca vi nada então, de repente você surgiu na minha mente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Então assim, uma música linda, né? Linda. Uma melodia linda que fala de Lúcifer, que fala de Satanás. Não podemos ser ingênuos, tá bom, gente? Versículo 12 diz assim, em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Olha aí, espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. O dia de Deus é o quê? O dia do juízo final, tá certo? Então olha só, eu até fiz uma pesquisa aqui sobre o rio Eufrates. Ele é um rio que ele tá abaixando os níveis de água já há algum tempo. Desde o ano 2000 para cá, ele já baixou, parece que 40%, alguma coisa assim. Depois vai lá e pesquisa, né? Ele alimenta ali o Iraque e a Síria, né? Países que a população majoritária das descendências de Ismael, né? Cujo existe essa briga até hoje, né? O povo de Ismael contra o povo de Isaac, que é o filho da promessa de Abraão e Sara, né? Existe toda essa revolta, né? Porque Isaac, ele foi, entre aspas, rejeitado, né? Não é que foi rejeitado, Agar fugiu com Ismael. Enfim, é uma história lá de Gênesis 12, se não me engano. Não mais. Enfim, é isso, gente. Então,
lá no rio Eufrates, essa taça vai ser jogada, esse rio vai secar, diz aqui, a fim de abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. E aí, fala desses reis, ó, esses 3 espíritos vão ajuntar os reis. Que 3 espíritos é esse? Espíritos imundos, que pareciam rãs que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Né? O falso profeta, que é aquele segundo monstro lá, né? Que a gente leu em Apocalipse 13. Então, dragão, monstro e falso profeta, quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Dragão representa quem? Representa Satanás. O monstro representa o anticristo, que é a imitação de Cristo. E o falso profeta representa aí o Espírito Santo. Né? Então, tudo que é do mal é enganação, é imitação do bem. Tá? Só que da boca deles sai esses espíritos imundos, parecem rãs, né? Que eles são os espíritos maus que fazem milagres. Olha aí, espíritos maus que fazem milagres. Então muita gente está sendo enganada por curas, né? Então um demônio pode curar? Pode. Às vezes foi ele mesmo que colocou aquela doença lá, então ele pode tirar. Então assim, gente, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com esse engano, né, das pessoas acreditarem nessas seitas aí que não são a palavra. Que eu repito, gente, é como se fosse um copo de água lindo, límpido, né, que você vai beber ali, só que tem uma gotinha de veneno que vai te matar lá no final. Gente, estou olhando aqui os pássaros lindos, gente, de uma árvore para outra. Esses pássaros são maravilhosos. Queria que vocês estivessem vendo aqui. Mas enfim, essa foi a 6ª taça derramada sobre a terra. Né? Então esses reis, eles vão vir através desse... É um caminho que é aberto através desse rio Eufrates que vai secar, e esses reis vão vir para se ajuntar para a batalha do grande dia da ira de Deus, o Rei Todo-Poderoso. Amém? Versículo 15. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Olha aí, quem está falando isso? Jesus, gente. O próprio Jesus falou lá em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, né? Vai lá e vê o discurso escatológico de Jesus. Ele fala, eu venho como ladrão. Ou seja, a pessoa ela tem que estar atenta, vigiando e orando. Feliz aquele que vigia. Vigia como? Se prepara. Se prepara como? Na palavra, tendo uma comunhão com Deus, buscando a direção do Espírito Santo diariamente. O que eu vou fazer hoje, Pai? O que eu vou fazer hoje, Espírito Santo? Me guia. Amém? Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu. Está falando aqui de santidade, toma conta da sua roupa. As vestes têm que estar vestes brancas, vestes de santidade, sem imoralidade sexual, né? Sem a iniquidade que suja, que mancha, sem mácula. Toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu, ou seja, não fique envergonhado. Não ande se escondendo a sua nudez como Adão e Eva fizeram, né? E não ficar envergonhado em público. Olha aí, versículo 16. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que hebraico é chamado de Armagedon. Então esses espíritos ajuntaram esses reis que vieram por este caminho aberto pela seca do rio Eufrates, né? Reis do mundo inteiro, tá certo? E se ajuntaram ali, esses reis, no lugar em que hebraico é chamado de Armagedon. Armagedon. E aí, por último, versículo 17, e por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Olha aí, no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo, o 7º derramou no ar, né? Então vamos lembrar, a primeira causou feridas, né? A segunda foi... a primeira foi na terra, né? A segunda foi no mar, depois a terceira nas águas doces. Então assim, terra, mar e agora terra, mar e agora ar, no ar. A 7ª taça foi derramada no ar. Então uma voz forte veio do trono
do trono, o trono de Deus, não o trono do monstro, né? O trono de Deus, no templo, dizendo, está feito. Lembra Jesus falando, está consumado, está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Olha aí, as cidades de todos os países foram destruídas. Ou seja, mais um sinal, gente, não dá para ficar nas cidades, não dá para ficar na cidade. Tá certo? Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Uau! Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos e as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Terrível, terrível. Uma coisa eu sei, Deus vai proteger os seus. Eu creio que essas chuvas de pedras, elas vão cair sim, sobre toda a terra, porém elas vão atingir apenas aqueles com a marca da besta, a marca do monstro. Porque, gente, é claro aqui, não diz exatamente aqui, mas é só você ler a Bíblia e entender os princípios de Deus. Nesse momento, as pessoas que estarão nos refúgios, as pessoas que estarão fora das cidades, elas estarão protegidas. Eu, sinceramente, esse lugar que eu estou aqui, eu sinto presença de anjos aqui. E eu tenho certeza que durante o tempo da grande tribulação vai ser um tempo também de grandes milagres que o povo de Deus vai vivenciar. Assim como lá no Egito, o povo de Deus vivenciou a abertura do Mar Vermelho, pão caindo do céu, maná. Você acha que Deus mudou? Deus não mudou, Deus é o mesmo, Ele continua sendo todo-poderoso. E se Ele falou que vai proteger, Ele vai proteger. Ele vai proteger no tempo da grande tribulação. Muitas pessoas falam, vai proteger do tempo, a gente vai ser arrebatado antes. Não, gente, leia a palavra, é no tempo, é durante o tempo. É claro isso, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Se Deus não tivesse abreviado esse tempo, nem os escolhidos suportariam. Amém? Ai, é muito forte, gente. E isso daqui, ó, essa 7ª praga, é já o final do final da grande tribulação, tá bom? É o final do final. E não leiam também Apocalipse achando que tudo vai ser uma sequência lógica, não. Tem um capítulo que vem, aí depois o outro fala de algo que aconteceu antes desse capítulo, enfim. Tá? É importante ler e saber o que vai acontecer. Algumas coisas aqui que estão em Apocalipse também já aconteceram, né? No passado, inclusive, né? Quando Satanás foi jogado do céu, foi expulso, etc. Tá escrito aqui também em Apocalipse. Então, é isso. Estejamos preparados e não tenhamos medo do que há de vir. Pois Deus é bom, justo e fiel. Precisamos confiar nele. Uau! Agora eu vi aqui 18 minutos, me entusiasmei. É porque a palavra também, gente, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Maravilhosa. Vamos orar? Pai amado, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos avisar, por nos preparar, por nos amar, por nos direcionar, nos capacitar, nos guiar, nos convencer do pecado, nos trazer para perto de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua presença é mais valiosa do que o ouro ou a prata. A Tua presença vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por ser um Pai tão maravilhoso, amoroso, cuidadoso, majestoso, compassivo, tudo de bom. São tantas qualidades que dá para ficar aqui
horas falando. Te recebemos, Jesus, como Senhor, Salvador das nossas vidas, único e suficiente. Amém? Recebemos do seu sangue, o sangue que nos cura, que nos protege, que nos limpa, que nos lava. Amém? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, iniciando aí o capítulo 17 de Apocalipse. Vamos até o final. Um beijo no coração.